Tem uma canção, a letra de uma canção secular, não é mundana. É uma diferença muito grande entre aquilo que é secular e aquilo que é mundano. A Bíblia condena o mundanismo, mas não tem nada relacionado ao secularismo, até porque as pessoas têm os seus trabalhos seculares, têm canções seculares que são muito legais de se ouvir, nada ofensivo. Então temos que fazer muito bem essa separação. E a letra de uma canção, o título de uma canção fala que o mundo anda tão complicado. Mas o objetivo não é falar da letra da música ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, se eu apresento isso aqui pra você, você diz que isso aqui é o quê? O que é isso aqui na minha mão? Pois bem, a percepção de algumas pessoas para determinadas coisas, determinados objetos, isso faz com que elas definam, por conta das características, determinada coisa, determinado objeto. Por exemplo, isso aqui é um carregador. Por que é um carregador? Porque tem características compatíveis a um carregador. A Bíblia fala que Deus, ele nos enviaria outro consolador quando ele fosse ao céu. Isso significa que uma outra pessoa de mesma característica, mesma essência, para ministrar aos nossos corações a respeito de tudo que ele nos ensinou. Ele não nos deixaria órfãos. Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar para vocês, eu não deixarei vocês órfãos, e quando eu for, eu vos enviarei outro consolador. Significa que outra pessoa, com as mesmas características, as mesmas definições, a mesma, no caso, essência de uma pessoa igual a ele, estaria conosco, nos auxiliando na nossa caminhada. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo. Claro que quando ele subiu aos céus, a Bíblia revela que o Espírito Santo desceu. E esse ato do Espírito Santo descer, ele faz com que a pessoa que recebe a Jesus como Salvador, ela seja batizada no Espírito Santo e ela receba o próprio Deus, Espírito, habitando na pessoa. Então nós temos, com a mesma característica, a mesma essência, o Espírito Santo habitando na vida de todo aquele que crê. Por que tudo isso? Porque no domingo agora você é meu convidado, você é minha convidada a estar conosco na Igreja Batista Esperança, porque vamos começar uma série de mensagens e esse ano nós temos como tema a vida da igreja, a vida pessoal e a obra do Espírito Santo na vida de cada um. E nós vamos começar no culto pela manhã, apresentando características do verdadeiro cristão. Pessoas têm confundido muito a respeito do que é ser cristão. Eu sou cristão porque eu acredito, eu sou cristão porque eu faço determinada coisa. Mas espera lá, se o Espírito Santo habita na vida do cristão, isso acaba com que as características humanas pecaminosas, elas passem por uma transformação e aquela vida passada, ela não faz mais parte da nova vida daquele que recebeu o Espírito Santo. Então, assim como esse objeto aqui tem algumas características que definem ele como um carregador do meu celular, também serve para carregar o meu próprio tablet. Então, ele tem algumas características que definem esse objeto. O cristão também tem algumas características e isso acaba por definir e fazer uma clara separação daquilo que as pessoas dizem: ah, mas ser cristão como fulano, ser cristão como ciclano não convém, não dá certo. Então nós vamos aprender pela manhã características do verdadeiro cristão e começar numa série de mensagens a entender como é que essas características, elas permeiam a vida do cristão de forma permanente, até porque a Bíblia fala que o amor de Deus, ele é derramado. Olha o tempo do verbo que está lá em Romanos no capítulo 5. Ele não será derramado, ele não foi derramado. O amor de Deus é derramado e com isso nós recebemos o Espírito Santo e, claro, o fruto do Espírito que permeia a vida de todo cristão. Você não pode perder.